Grande parte da população brasileira não tem dinheiro, e o vilão não é o governo, o patrão, a crise financeira ou a sociedade opressora. Quer dizer, às vezes até pode ser. Mas como esse vídeo é baseado em princípios estoicos, vamos focar no que temos controle. Eu preciso que tu entenda que não sou nenhum especialista e que estou aqui como aprendiz. Dito isso, posso esclarecer para vocês um dos maiores problemas da sociedade atual: o descontrole. E não é descontrole do tipo fim do mundo, mas descontrole para tomadas de decisão. Quero dizer que estamos sendo cada vez mais influenciados pelo que acontece ao nosso redor. E você deve estar pensando que isso não acontece com você, mas quando você está no celular e aparece um hambúrguer suculento na sua timeline, você entra no aplicativo vermelhinho e faz o pedido, meu amigo, você foi completamente influenciado. Não quero dizer que não possa comer, já que comer é uma necessidade básica do ser humano, mas sim que o conflito da indecisão pode ser visto como descontrole. Mas o que eu e você temos a ver com isso? Se você está assistindo esse vídeo, provavelmente, assim como eu, quer melhorar em algum aspecto da sua vida. No meu caso, quero melhorar financeiramente. E fuçando na internet, eu descobri que existiam seres capazes do autocontrole quase perfeito. Seres humanos que treinavam diariamente o autocontrole e conseguiam com maestria manter sob controle suas decisões. E essa raça de quase super-humanos se chamava estoicos. E estudando sobre o assunto, eu acabei levantando 4 pilares estoicos que ajudaram pessoas da atualidade a enriquecer. Os sentimentos externos tornam o ser humano um ser irracional e não imparcial. Esse é o primeiro pilar que vamos abordar dentro de uma visão financeira. Ele se aplica instantaneamente em situações do dia a dia, dentro do mundo dos investimentos, por exemplo. Acontece quando investidores, ao ver o pronunciamento de algum político, veem as cotações caindo e se desesperam para vender as ações, mesmo que na realidade nada tenha mudado na empresa que ele investiu. Nesse exemplo, a gente vê claramente como o externo afeta as nossas decisões e, nesse caso, nos levariam a péssimos resultados no futuro. Um dos maiores investidores do Brasil, Luiz Bassi Filho, cita no seu livro O Rei dos Dividendos que diversas vezes passou por crises onde todas as pessoas ao seu redor estavam vendendo as ações. Ele já viu o patrimônio acima de 1 bilhão descer para milhões de reais. Imagina só, você passa uma vida construindo patrimônio e em uma ocasião vê aquilo caindo de valor, valendo 10 vezes menos. Deve ser um absurdo passar por isso. Mas o que ele fazia nessas situações? Continuava comprando. O mundo desabando, fim do mundo iminente, aliens chegando, e ele continuava seguindo as próprias ideias. Como ser humano que com certeza ele tinha dúvidas também, mas seguindo esse primeiro princípio, ele se manteve inabalável e não deixou que as pessoas ao seu redor e ver as cotações caindo abalassem a sua filosofia e se manteve no plano que ele tinha construído. Além de não deixar os sentimentos externos tirarem a sua racionalidade, ele ainda combinava o primeiro pilar com o segundo pilar. As atitudes têm mais valor que as palavras, ou seja, o que é feito tem mais importância do que é dito. Mesmo com todas as dúvidas possíveis, ele pôs em prática os princípios que o guiaram até ali, colocando mais peso nas atitudes do que nas palavras. Um exemplo pessoal que tenho é de quando estou trabalhando e tenho uma demanda fora do comum de serviço. Parece que não vou dar conta, que vai dar tudo errado. Eu acabo pronunciando que não vou conseguir, mas continuo fazendo o que tem que ser feito. E no fim do dia, tudo acaba dando certo, dou conta do trabalho, todo mundo fica satisfeito. Tanto no exemplo do Bassi quanto no meu, as atitudes que temos implicam resultados diretos no nosso financeiro. Obviamente que o resultado dele é muito maior, mas o ponto é, quando damos mais importância às atitudes, o resultado vem. Existe um livro chamado Estoicismo Aplicado aos Investimentos. O livro aborda principalmente os benefícios do estoicismo se tratando do controle das emoções para investidores. Então a gente pode perceber que o autocontrole está ligado diretamente aos resultados financeiros e que a falta dele, ou seja, o descontrole, te leva diretamente na direção oposta. O estoicismo e o dinheiro estão tão ligados que até Sêneca, uma das referências desse movimento, abordava esse assunto. No livro A Vida Feliz, ele aborda a relação entre o dinheiro e a virtude. Ninguém condenou a sabedoria à pobreza. O filósofo pode possuir ampla riqueza. Se minhas riquezas me deixarem, não levarão consigo nada além de si mesmas. Sêneca defendia um ponto muito interessante sobre a riqueza, que o significado de riqueza é ter o suficiente para satisfazer os próprios desejos.
A riqueza não é definida apenas pela quantidade de bens ou dinheiro que uma pessoa possui, mas também pela quantidade de seus desejos. Deve-se sempre priorizar o conhecimento e agir com razão. Por pensar em agir racionalmente, entende-se que os indivíduos devem desenvolver pensamentos a partir da razão, a partir do uso de métodos e de lógica. Estudando sobre esse terceiro conceito, me veio fortemente mais exemplos de Bassi citados no seu livro. Mas temos também o exemplo do Elon Musk, de quando a SpaceX estava fazendo os testes com os foguetes e tendo uma falha após a outra, e dentro da internet todos desacreditavam. E quando finalmente deu certo, as ações da SpaceX chegaram a valorizar 10% em pouquíssimo tempo. E hoje a empresa está cotada a 140 bilhões de dólares. Imagina valorizar 10% disso. Mais uma vez vemos os princípios históricos sendo aplicados, quando Elon priorizou o conhecimento dele e de sua equipe e agiu com razão. Agir prudentemente e assumir a responsabilidade sobre seus atos. Segundo os estoicos, agir prudentemente é a ação ponderada, é rápida e certeira. Mas tomar atitudes certeiras requer experiência, isso leva tempo. Então podemos buscar conhecimento dos mais experientes, como por exemplo, pesquisar no próprio YouTube para refletir sobre a atitude a ser tomada. Isso acelera o processo de tomada de decisão. Lembre-se bem da segunda parte dessa frase, assumir a responsabilidade sobre seus atos. Essa é a parte que separa os homens dos garotos e te torna realmente capaz de lidar com situações cada vez mais adversas. Antes de criar esse canal, eu já tinha decidido assumir as responsabilidades sobre meus atos e crescer como pessoa. Espero que juntos possamos nos ajudar a crescer e conquistar os nossos objetivos. Que esse vídeo tenha te ajudado. Até o próximo vídeo.